Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, sinceramente, a maioria das pessoas tem medo só de imaginar. Imagina você sendo julgado injustamente, acusado de crimes que você não cometeu. E não por qualquer pessoa, mas pelas autoridades, pelos líderes religiosos, pelos governadores do seu tempo. Agora imagina ainda que você tem a chance de se defender, mas decide não fazer da forma que todo mundo espera. Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que o apóstolo Paulo viveu. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A lição dessa semana se chama Coragem diante do Tribunal Ilegal. E o texto-chave está em Atos, capítulo 25, versículo 8, onde Paulo diz que não é culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Ele estava limpo, sua consciência estava tranquila diante de Deus. E isso fez toda a diferença no jeito que ele encarou aquela situação. Vamos contextualizar. Paulo estava preso em Cesareia há cerca de 2 anos. O governador Félix tinha ouvido o caso dele, não encontrou motivo para condená-lo, mas deixou ele na prisão de qualquer jeito. Por quê? Porque Félix queria agradar os judeus. Ele tinha medo de perder prestígio, de criar problema político, então preferiu deixar um inocente preso a tomar uma decisão justa. Infelizmente, isso ainda acontece hoje em dia de formas diferentes. Pessoas que têm poder, mas usam ele de forma errada, por conveniência, por interesse próprio. Quando Félix saiu do cargo, entrou Festo. Festo chegou querendo fazer um julgamento justo para Paulo em Cesareia. Só que os líderes religiosos judeus não desistiam. Eles queriam Paulo morto. E para conseguir isso, tentaram de todas as formas transferir o julgamento para Jerusalém, onde Paulo seria julgado pelo Sinédrio, o tribunal religioso judeu. Só que Paulo sabia uma coisa que muita gente esquece. Ele sabia que estaria mais seguro entre os pagãos, entre pessoas que não conheciam Deus, do que com aqueles que tinham rejeitado a luz do céu e endurecido o coração contra o evangelho. Pensa nisso. Às vezes a gente acha que o perigo está do lado de fora da igreja, mas Paulo mostrou que o perigo real estava dentro, entre aqueles que deveriam ser exemplos de justiça e não eram. Festo, vendo a fúria dos judeus, teve uma ideia que parecia boa. Ele perguntou a Paulo se ele topava ir a Jerusalém para ser julgado lá, mas com a proteção dele. Só que Paulo não caiu nessa. Ele conhecia os planos, sabia que seria emboscado no caminho. Então fez algo que mudou completamente o rumo da história. Ele apelou para César. Como cidadão romano, ele tinha esse direito. E ao fazer isso, ele deu início a uma jornada enorme que o levou para longe da tirania judaica e direto para a corte de Roma. Foi Deus operando por trás dos panos, protegendo o servo dele, mostrando que nenhum rei, nenhum governador tem poder para impedir que a vontade de Deus se cumpra. Tem um detalhe interessante que a lição traz. A esposa de Félix se chamava Drusila. Ela era uma princesa judia, e quando ouviu Paulo falar, endureceu o coração. Ela rejeitou Jesus como o Messias. Do outro lado, o rei Agripa e Berenice também ouviram Paulo. As palavras dele tocaram o coração de Agripa. A Bíblia diz que ele quase foi convencido, quase, mas ele não tomou uma decisão, nem a favor de Paulo, nem a favor de Jesus. Ficou no meio do caminho. E isso é uma lição forte pra gente. Não dá pra ficar no meio do caminho quando se trata de Deus. Ou a gente está com ele ou não está. Não existe quase cristão. Outra coisa que me chama a atenção é o momento em que Paulo está diante de Agripa. Festo transformou aquela audiência em um espetáculo. Ele queria impressionar o rei. E Paulo, com toda aquela coragem, começou a pregar. Ele contou sua história, falou de Jesus, foi direto ao ponto. Todo mundo ficou fascinado com o discurso dele. Só que Festo não aguentou. Interrompeu Paulo e disse aquela frase famosa: as muitas letras o estão levando à loucura. Paulo estava falando com tanta sabedoria, com tanta verdade, que para quem não tinha o Espírito Santo parecia loucura. E sabe o que isso me lembra? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, onde diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo viveu isso na pele. Tem mais uma coisa que não dá para ignorar. Félix, durante os 2 anos que Paulo ficou preso, visitou ele várias vezes. E em uma dessas visitas, o governador insinuou algo nojento. Ele disse que se Paulo pagasse uma boa quantia em dinheiro, poderia garantir sua liberdade. Suborno, corrupção,
Paulo não aceitou. Ele preferiu ficar preso a comprar sua liberdade com dinheiro sujo. Isso mostra o caráter dele. Ele não negociava princípios. E isso é raro hoje em dia, né? Quantas vezes a gente é tentado a fazer um mal menor para evitar um problema maior? Paulo mostrou que não existe mal menor quando se trata de integridade. A lição também traz uma citação de Ellen White, que eu acho poderosa demais. Ela escreveu que todo o céu estava interessado naquele homem, aparentemente sem amigos, sem riqueza, sem posição. Anjos estavam ao lado dele. Pensa nisso. Paulo estava sozinho diante dos poderosos da terra. Mas no mundo espiritual, ele tinha a companhia do céu inteiro. Quem estava em melhor situação? O rei no trono ou o prisioneiro acorrentado? A resposta é óbvia para quem entende que Deus nunca abandona os seus. E aí vem a pergunta que essa lição deixa pra gente. Como a gente se prepara para enfrentar julgamentos injustos no futuro? A resposta está em uma frase que a lição destaca. Muitos terão que enfrentar um futuro incerto de julgamentos, e para isso deverão preparar-se hoje, por meio de uma vida de devoção a Cristo. Não é sobre ter um plano de fuga, é sobre ter um relacionamento. É sobre conhecer a Cristo de verdade, ter uma vida de devoção e lealdade a Ele. Isso constrói o tipo de caráter que permanece corajoso quando tudo ao redor desaba. Jesus disse algo que encaixa perfeitamente aqui. Em Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12, ele avisa que haverá momentos em que seremos levados diante de governantes e autoridades. E nessas horas, a gente não precisa se preocupar com o que vai dizer. O Espírito Santo vai ensinar naquela hora o que devemos falar. Mas isso só funciona para quem já tem intimidade com Deus antes da crise chegar. Não dá para começar a buscar Deus só quando o problema bate na porta. A lição ainda cita uma frase de Elie Wiesel que eu quero compartilhar com vocês. Poderão existir ocasiões nas quais seremos impotentes para impedir a injustiça, mas nunca deverá existir ocasião em que deixemos de protestar. Isso é forte. A gente pode não conseguir mudar o sistema, mas a gente nunca pode deixar de falar a verdade, de protestar contra o que é errado, de defender o que é certo, mesmo quando é desconfortável. E tem também uma frase do Dr. Martin Luther King Jr. que a lição traz. Escuridão não pode expulsar a escuridão, somente a luz pode. Ódio não pode expulsar ódio, somente o amor pode. Paulo poderia ter respondido aos acusadores com raiva, com amargura, mas ele escolheu a luz. Ele escolheu o amor. Ele viu em cada uma daquelas pessoas um potencial cidadão do reino de Deus. Ele via em cada audiência uma oportunidade de apresentar Jesus. Isso é missão. Isso é propósito. Mesmo preso, ele estava livre para cumprir o chamado dele. Para fechar, eu quero deixar uma reflexão. As pessoas que são verdadeiras em tempos de paz sairão vitoriosas em meio à perseguição, até mesmo diante da morte. Isso não é sobre ser herói. É sobre ser verdadeiro. É sobre ser quem a gente diz ser quando ninguém está olhando. Porque quando a pressão vem, ela revela quem a gente é de verdade. E o que a gente quer é que naquele momento a gente seja alguém que Deus possa usar, assim como Ele usou Paulo. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero de verdade que essa mensagem tenha falado com você. E agora, antes de encerrar, eu queria convidar você para fazer uma coisa comigo. Vamos orar? Se você puder, feche os olhos aí onde você está. Se não puder, só direciona seu pensamento para Deus. Vamos conversar com Ele. Senhor Deus, muito obrigado pelo exemplo de Paulo. Obrigado porque a Tua palavra não é apenas história, mas é vida, é direção, é provisão para os nossos dias. Pai, eu te peço por cada adolescente que está ouvindo isso agora, que o Senhor construa neles um caráter forte, uma fé que não se abala diante da injustiça, uma coragem que vem de saber que a consciência está limpa diante de Ti. Ajuda-nos a não negociar princípios, a não ficar no meio do caminho, a não deixar de protestar contra o que é errado. Que a gente se prepare hoje, na paz, para o que vier amanhã. Em nome de Jesus, amém. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com um amigo adolescente que você sabe que precisa ouvir isso. Manda para aquela pessoa que está passando por um momento difícil, que está sendo injustiçada, que precisa de ânimo. Você não faz ideia do quanto uma mensagem como essa pode mudar o dia a dia de alguém.
Comenta aqui também o que você achou, se tem algum pedido de oração, se quer que a gente fale sobre algum tema específico. Esse canal existe para ajudar você a crescer na fé e para mostrar que não estamos sozinhos nessa caminhada. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus!